Noite, queridos irmãos, que realmente a graça e a paz do Senhor esteja connosco e que agora, ao abordarmos aqui alguns destes assuntos, possamos abrir os nossos corações para Deus falar connosco. Eu queria dar apenas uma introdução para hoje, então, depois de uma introdução de 3 aulas, podermos fazer um exame de avaliação. Portanto, não sei se estão prontos para o exame, se estudaram, se não estudaram, mas basicamente a avaliação é com base nas vossas experiências. Portanto, não se pode dizer que as vossas respostas estejam certas ou incorretas, é aquilo que vocês responderem. Portanto, mas de qualquer forma vamos só fazer uma análise só um bocadinho preparatória para essa avaliação, para nós podermos também conseguir responder de uma forma também correta, mas e fazer aqui também já uma lembrança daquilo que nós falamos. Nós estamos a falar de dons espirituais. Portanto, é algo que Deus concede à sua igreja, aos seus membros, a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E então, qual o propósito de Deus dar estas dádivas? Portanto, o que é que Ele pretende? Ele pretende que realmente os santos sejam aperfeiçoados, que vão e façam o serviço para edificar a igreja. Portanto, estes dons e estas capacidades são coisas que Deus nos atribui e atribui apenas, exclusivamente à sua igreja. E então, se nós, ao longo de determinado tempo de crente, nós chegamos até a um determinado patamar em que ficamos parados e dizemos assim, eu não consigo crescer mais. Há uma coisa que se chama realmente igreja, que é quase o mesmo que como nós, não sei se já viram, acho que é na Itália, eles fazem uma pirâmide humana em que uns em cima dos outros tentam bater um recorde ou para chegar não sei onde. Portanto, eu lembro-me de ver na televisão que eles vão todos, então os mais pequeninos ficam para o último para poder subir lá em cima e chegam realmente a alturas significativas, todos ali uns em cima dos outros agarrados. Nós, se quisermos também chegar a determinado topo, nós não podemos fazê-lo sozinho. Nós precisamos do coletivo igreja, e é a igreja que dá realmente esta força e esta capacidade, porque uns têm uns dons, outros têm outros e outros. E quando nós nos juntamos, fazemos realmente aqui algo significativo. Falamos no exemplo também da orquestra, também da mesma maneira. Uma coisa é tocar um instrumento e outra coisa são vários instrumentos devidamente coordenados nesse sentido. Então, este é o propósito que Deus dá e atribui a estas dádivas dos dons espirituais. Então, que objetivos todos devem ter? Portanto, o objetivo que nós procuramos ao termos o exercer o dom e ao conhecermos é que exista esta unidade de fé e conhecimento, haja também maturidade, portanto, já falamos isto na segunda aula também, e realmente com o objetivo de possamos ser à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aí é quase como nós termos ali o nosso ídolo, aquilo que realmente nós devemos ser é que devemos estar desta forma correspondentes com a imagem de Cristo. Portanto, nesse sentido, falamos que para existir este crescimento, uma das coisas que nós vemos e estudamos todas estas palavras, encontramos aqui em Romanos que todos nós somos chamados e, além de sermos chamados, somos capacitados. Portanto, Deus nos capacita com todos os dons celestiais e vemos também aqui que somos chamados e capacitados para servir. Todo o objetivo disto é que nós possamos, desta forma, pôr em prática esses dons. O tema realmente que nós estamos a falar também é não escondas o teu dom. Se nós pegarmos como aquele talento, ou aquele senhor que recebeu apenas um talento e o escondeu, não granjeou, não negociou, é o mesmo que alguém te confiar alguma coisa e tu dizes assim, fica aí parado, e não trabalhares e não desenvolveres.
É quase que nós chegamos também da mesma maneira a dizer assim, olha, eu tenho 3 comerciais, e então o objetivo é que tu vais e consigas angariar mais clientes. E há um que diz, eu vou quando quiser, vou às horas que me apetecer, e tenho um determinado desempenho. Mas depois existem aqueles que põem em prática. Se nós olharmos desta forma, nós vemos que nós somos chamados, somos capacitados para pormos esta situação em prática. E quando alguém nos capacita e nos coloca as ferramentas e nos faz, o objetivo que ele tem é que nós possamos usufruir e possamos pôr em prática. Se nós não pusermos em prática, ele vai dizer assim, então eu capacitei-te, eu chamei-te. Da mesma forma como vimos a história daquele pai que mandou trabalhar, e um dos filhos disse assim, eu vou, mas depois não foi. E depois houve aquele que disse, não, eu não vou. Mas depois, no final, lá foi e foi lá trabalhar. Qual foi aquele que fez a vontade do pai? Vemos que realmente foi aquele que fez. E às vezes nós cantamos e estamos na igreja a dizer, eu faço isto, olha, eu isto, mas depois na prática não fazemos. E então aqui é que para nós crescermos, nós temos realmente que escutar aquilo que vem de Deus, Deus nos capacita para que nós possamos pôr em prática. E desta forma, nós ao sabermos o dom que Deus nos tem dado, nós começamos a perceber, eu já entendi. É aqui que Deus me quer. E a pessoa sente-se realizada a fazer exatamente isso. Portanto, daqui também falamos em que temos que ter uma percepção que é, todos nós temos que executar a maior parte destes dons. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. Por exemplo, o dom de dar e a responsabilidade de contribuir. Todos nós somos chamados a contribuir, mas depois há aqueles que dão de acordo com o Espírito Santo. E quando eles dão, realmente há ali realmente algo que marca a diferença. Conforme vimos aquela senhora que pôs ali as 2 moedas, era a última coisa que tinha. E nós podemos dizer, 2 moedas. Mas Deus sabe. Portanto, há uma responsabilidade que todos nós temos que contribuir. Não é o facto de dizer assim, o meu dom é de dar, então já não vou fazer as outras coisas. Não. Todos nós temos essa responsabilidade. Conforme falamos também, o dom de evangelizar e há a responsabilidade de nós partilharmos a nossa fé. Todos nós somos chamados a podermos partilhar aquilo que Deus fez connosco, aquilo que realmente nós podemos compreender e a partir daí vemos assim, olha que dádiva tão grande, a salvação. Tenho que compartilhar com os outros. Mas há aqueles que sabem fazer de uma forma magnífica. Nós às vezes podemos olhar para grandes campanhas que vimos do Billy Graham, das campanhas que são realizadas. E a única coisa que ele falou, ele disse ali pequenas coisas, não foi nada de extraordinário. Mas realmente nós vemos os frutos a acontecer. Vemos realmente a capacidade, o dom de Deus a ser usufruído desta maneira. E que não foi só o Billy Graham chegar lá à frente e começar a falar. Não. Houve muita gente por detrás a orar, pessoas a trabalhar. Houve conselheiros, houve igrejas mobilizadas a convidar pessoas. E então, neste sentido, nós vemos os frutos. Portanto, aqui o que nós verificamos é que existem os dons e as responsabilidades. Todos nós somos responsáveis de termos que exercer os dons. Agora, temos a responsabilidade de atuar, mas depois existem aqueles que têm aquela especialidade naquela área. Vemos também que existe o dom da fé, mas existe também a responsabilidade de exercermos a nossa fé. Todos nós temos que ter a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mas há aqueles que demonstram realmente uma capacidade de uma fé tremenda que até contagia. Da mesma maneira, como último exemplo, existe o dom de serviço, mas todos nós temos que servir. Portanto, daí o que eu queria realmente salientar
é que, apesar de nós termos um dom ou vários dons, vamos agora já de seguida fazer essa pequena avaliação, mas queria dizer que nós temos que fazer também as outras responsabilidades, não estamos livres disso. Então, para nós podermos descobrir qual é o nosso dom, daquela listagem que eu coloquei, portanto, nós temos que analisar aqui várias áreas. Há coisas que nós às vezes achamos, mas são os outros que sentem, olha, eu senti quando tu fizeste isto, o Espírito de Deus estava a falar e estava a dizer isto e realmente eu senti abençoado com isto que tu fizeste. Portanto, desta forma, nós próprios às vezes podemos estar enganados sobre aquilo e às vezes nós até gostávamos, eu gosto muito daquele dom, gostava de ter, mas às vezes nem é esse o dom que nós temos. Portanto, o que é que nós vamos analisar? Nós vamos analisar estilos de comportamento, que são maneiras como nós reagimos, da forma como nós reagimos no nosso dia-a-dia, do nosso comportamento. Vai existir perguntas do género, olha, eu normalmente gosto de ajudar os outros. Todos nós temos essa responsabilidade, mas na realidade às vezes não o fazemos e temos que dizer assim, olha, eu por acaso às vezes nem sempre faço isso. E aí, com base neste estilo de comportamento que nós estamos a ter, nós vamos verificando que realmente Deus nos está a chamar mais para outras áreas. Não é? Como é que és tu na oração? Realmente és fervoroso na oração e te interessas? Portanto, claro que todos nós temos que orar, todos nós temos, mas temos que ser honestos, não o que diz a Bíblia, mas temos que olhar o nosso estilo de comportamento. As nossas experiências, as nossas paixões, quando ouve-se determinada área, eu gosto mesmo daquilo, eu estou muito apaixonado por aquela área e é daquelas coisas que eu vibro e gosto muito de fazer. Portanto, desta forma, nós vamos verificar também em que podemos analisarmos cada um para nós próprios e dizer assim, olha, eu realmente há áreas que eu vejo frutos, há coisas que eu vejo Deus a trabalhar por mim em determinadas áreas. Portanto, dessa maneira, nós vamos descobrir, fazendo essa avaliação, e temos que fazer de uma avaliação sincera. Portanto, relativamente ao questionário, portanto, eu tinha dito a todos aqueles que tivessem o seu telemóvel ou tablet ou alguma coisa para poderem preencher, porque dessa forma é mais fácil. Não sei se todos trouxeram. Tá? Que eu vou trazer. O Odete não trouxe. Mas eu coloco-lhe aqui e é mais fácil. Ok. Portanto, a ideia é, se forem ao site da igreja, portanto, que é igrejaáguassantas.net, portanto, vão à internet, lá no topo da internet escrevem o endereço da igreja, que é igrejaáguassantas.net, portanto, aqueles que estão a assistir também em casa podem acompanhar, abrem uma outra janelazinha e podem ir ao site da igreja aqui em Águas Santas, portanto é igrejaáguassantas.net, e lá em cima no topo vão encontrar uma área que diz média. Portanto, é o segundo separador, diz igreja, média, livraria, horários, donativos, contactos. Onde diz média, vai abrir várias opções. E depois vão encontrar, depois do versículo da semana, entre o versículo da semana e os jornais, vão encontrar uma coisa que diz avaliação dons espirituais. Portanto, daí tem logo ao carregar, conseguem logo abrir essa opção e vão encontrar um pequeno inquérito. Portanto, não comecem para já a fazer, eu vou tentar explicar como é que funciona. Vou só dar aqui um compasso de tempo enquanto toda a gente abre o respectivo inquérito. Eu tenho aqui, depois preencho por aqui. E então, o que é que vai surgir? Vão surgir 160 perguntas, portanto, aquilo é fácil, é só carregar no botãozinho e responder. Isto é uma coisa rápida,
para poder fazer isso. Portanto, é algo rápido. E então há uma opção em cada pergunta que diz nunca a sempre. Ok? Portanto, eu vou dar aqui este exemplo. Relativamente à primeira pergunta. Diz: eu tendo a motivar outros a envolver-se. Ou seja, eu normalmente consigo mobilizar outros para que eles se envolvam nas coisas da igreja. Eu gosto de fazer isto. E então o que é que vai aparecer? Vai aparecer várias opções. Nunca fiz isso. Portanto, raramente, às vezes, quase sempre e sempre. Portanto, vocês, pergunta a pergunta, de uma forma honesta, quer dizer, claro que nós temos que nos mobilizar os outros, mas em 160 perguntas, vocês vão encontrar coisas que têm que ser sinceramente dizer assim, não é o que a Bíblia diz, não é o que é correto fazer, não, digam aquilo que é sincero. Há coisas que vocês fazem, há coisas que não fazem. Todos nós não conseguimos fazer sempre todas as coisas. Evitem também, às vezes, o meio termo, o às vezes dá resposta para tudo, mas assim não estamos a ser tendenciosos para as perguntas, para que depois seja manifesto para que inclinação ou para que áreas realmente existe. Portanto, nesse sentido, ao responderem nunca, é uma coisa, eu nunca fiz, e outra coisa sempre, também é algo que realmente vocês gostam, portanto, desta maneira. Nesse sentido, vamos tentar evitar aqui o meio termo, ou às vezes, tentem sempre, ou raramente, ou quase sempre, ou nunca, tentem focar-se desta área. E não comecem a pensar muito tempo, é aquilo que vocês são, como é que normalmente vocês reagem? Respondam, não há corretos nem incorretos. Se vocês são assim, são assim. E é isso que vai revelar com mais honestidade toda essa situação. Portanto, agora, ele vai calcular depois no final, quando vocês chegarem ao final, vai aparecer os resultados. Ele vai demorar cerca de 20 minutos, nós aqui a preenchermos. E uma das coisas é assim, este teste não é uma coisa de inspiração divina. É algo que vai nos ajudar a poder termos algumas inclinações mais para uma parte do que outra. Portanto, nesse sentido, nós vamos depois, no final, verificar todos os dons e vamos encontrar a respectiva pontuação aqui à frente. Estão a ver aqui este exemplo. Portanto, quando chegarem a essa parte, não se esqueçam que tudo isto que vocês estão a preencher é anónimo. O que vocês estão a colocar é anónimo. No final, se depois vocês querem saber, ou apontem, ou façam um print screen do ecrã, ou o selecionem e copiem para outra área, para vocês ficarem com estes dados. Porque depois, no final, de vocês de preencherem, os resultados depois saem. Quando chegarem à parte dos resultados, guardem. Já tem? Ou... Tenho aqui. Não sei se alguém precisa de fazer. Sim. Não faz mal. É só ir carregando. E respondendo. Pronto, é ir preenchendo. Portanto, nunca se esqueçam. Digam aquilo que vocês normalmente são. Não é o que a Bíblia diz, nem o que é correto de fazer. O que for. Digam aquilo que vocês são. Preenchem. Eu normalmente faço isto ou não faço. Sejam honestos para que esta avaliação tenha mais inclinações ou mais pontuações para determinados dons do que outros. Okay? Portanto, eu convidava também aqueles que estão em casa a poderem a poderem ir ao site então da igreja em Águas Santas, portanto, igrejaáguassantas.net, e dessa forma tem lá na opção média, tem lá a opção depois avaliação de dons espirituais, que consigam preencher até ao final e vão chegar ao final, vão encontrar pontuações relativamente a todos os dons. Aqueles que tiverem mais pontuação, depois apontem num papel ou façam um print screen dos ecrãs. Quando chegarem a essa área, vejam quais os dons com mais pontuação.
E são esses os dons, com mais pontuação, que realmente essa pessoa tem mais inclinação para esses dons. Portanto, nesse sentido, eu convidava-te a descobrires qual é essa inclinação, qual é esse teu dom. E também, nós agora vamos terminar por aqui, vamos depois culminar com a oração e, nesse sentido, enquanto as pessoas estão a preencher, vamos então terminar e realmente enviava realmente saudações para todos, enviava realmente também a paz e a graça do Senhor, e na próxima semana vamos continuar a fazer e a estudar dom a dom. O que é que realmente é um dom, o que é, se te calhou determinado dom, vais perceber melhor cada um desse dom. Desta forma, terminamos então por aqui. E obrigado.